Bom dia, amigo. Estamos juntos mais uma vez, começando mais um dia. Hoje é quarta-feira e eu quero me dirigir agora aos que estão na Capunga, começando um culto matutino de oração. Estão agora começando o dia na presença de Deus. Nós sempre reservamos esse tempo para orar juntos na última quarta-feira de cada mês. E hoje estaremos juntos até às 7 horas da manhã, orando juntos, em seguida tomando nosso café da manhã. E quero transmitir a todos o desejo de um dia muito feliz. Lembrando a você que não é de nossa igreja, o convite para estarmos juntos hoje a partir das 7 horas da noite, em nosso culto de oração. Uma oportunidade para compartilhar as nossas necessidades, para orar uns pelos outros. Também uma oportunidade para aprender mais da palavra de Deus. Temos estudado o Espírito Santo nos ensinos de Jesus. Esse tem sido o tema de nossos estudos nas quartas-feiras à noite. E você é nosso convidado. Ou se você mora próximo a uma outra igreja batista, ou mesmo uma outra igreja evangélica, que se reúna hoje para a oração, não perca esta oportunidade. Procure esta igreja e gaste algum tempo em oração e na comunhão com outras pessoas. Vai aqui nosso abraço especial para aqueles que hoje completam mais um ano de existência. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que o cuidado e as misericórdias de Deus se demonstrem de forma poderosa no seu viver. Agora, volto a nossa atenção mais uma vez para o texto dos Provérbios. Provérbios, capítulo 24, versículos 11 e 12. É um texto que nos traz a seguinte mensagem: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Esse é um texto um tanto pesado, um tanto duro, encontrado no livro dos Provérbios. E o texto fala especificamente sobre omissão, sobre aquela atitude encontrada em alguém que sabe do perigo que alguém corre e nada faz a respeito. Aquele que sabe da necessidade de alguém e não se move em sua direção, não se empenha em salvá-lo. O texto, inclusive, lembra que, por mais cuidadosa que seja a sua desculpa, Deus conhece o seu coração. Deus sabe a verdade. É como se ele dissesse que a desculpa inventada ou criada para fugir à responsabilidade pode até iludir os outros. Mais que isso, pode até amenizar a sua alma, o seu coração, talvez alivie seu sentimento, mas não é capaz de enganar a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe das oportunidades para ajudar que não foram utilizadas por você. Deus sabe da tendência à procrastinação, ao adiamento. Deus sabe das vezes em que a omissão foi a característica encontrada em você. Num dos textos mais conhecidos da Bíblia, uma das parábolas mais conhecidas, Jesus fala de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, foi atingido por salteadores que o deixaram quase morto. E o que Jesus Cristo conta é que 2 homens, religiosos inclusive, um sacerdote e um levita, viram aquele homem caído à beira do caminho, mas passaram de largo, foram omissos. Veio, porém, um samaritano que se compadeceu dele, foi ao seu encontro, cuidou dos seus ferimentos, colocou-o sobre seu cavalo e o conduziu a uma hospedaria. Ali, inclusive, comprometeu-se a cobrir todos os custos e todas as despesas no cuidado que seria prestado àquele homem. A verdade é que Jesus queria chamar a atenção para o fato de que muitas vezes o nosso erro não está no ato cometido contra alguém, mas está em nossa omissão. O texto fala do deixar de livrar aquele que caminha para a morte. E aqui é uma aplicação que pode ser feita com perfeição. Quando nós vamos ao Novo Testamento, nós encontramos a comunicação, a proclamação do Evangelho de Cristo.
Nós temos a igreja de Cristo sendo chamada e sendo desafiada a compartilhar o evangelho. Na primeira carta de Pedro, por exemplo, ele diz: vós sois a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja de Cristo, ela é composta de pessoas salvas, que têm tirado de sobre seus ombros a culpa do pecado e a condenação do pecado. Pessoas que receberam gratuitamente a certeza da vida eterna. Mas pessoas que têm agora sobre seus ombros a tarefa e a responsabilidade de compartilhar esta mensagem, de levar essa mensagem a outros. E é interessante como estas palavras do livro dos Provérbios, lá no Antigo Testamento, se aplicam com perfeição a esta situação. É preciso livrar aqueles que caminham para a morte, e é justamente uma imagem perfeita, uma imagem adequada para ilustrar aqueles que não conhecem a Cristo. São pessoas que caminham para a morte. As pessoas que não têm Cristo no coração são pessoas que caminham para o inferno. Porque a Bíblia diz claramente, Paulo fala sobre isso, o salário do pecado é a morte. Mas diz também a palavra de Deus, lá no Evangelho segundo João, que quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. É possível, portanto, ter a vida eterna em Cristo Jesus, mas sem Cristo o homem está condenado. E se nós sabemos disso e somos omissos na comunicação desta mensagem, o alerta do livro dos Provérbios se aplica a nós. E aqui se aplica a ideia presente no segundo versículo que lemos. Por mais deficiente que seja a nossa desculpa, até para nós mesmos, Deus nos conhece. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe de nossa omissão. E o texto diz que, de certa forma, as nossas obras são vistas por Deus. Aqui vai um desafio. Que ao longo de sua vida você jamais seja omisso na prestação de socorro a alguém que necessita. Mas, acima de tudo, você jamais perca a oportunidade de falar de Jesus para alguém que caminha para a morte. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela clareza da Tua palavra e pelo alerta que encontramos aqui. Reconhecemos que às vezes somos omissos, seja em relação à ajuda às pessoas, porque estamos tão envolvidos com os nossos próprios problemas e preocupações. Reconhecemos que às vezes somos omissos em relação à pregação da Tua palavra, capaz de livrar os homens da morte e conduzi-los ao céu. Ajuda-nos, Pai, a assumir uma atitude diferente. Eu te peço no nome de Jesus. Amém.